chamado Simondon. Alguém já ouviu falar? Outros nunca ouviram falar. E é um autor que nos ajuda muito a pensar a questão da grupalidade, do coletivo, da relação entre indivíduo e coletivo, etc. Eu já ouvi falar um pouco com a Carla Ferro. Ela me falou um pouco dele. A Carla Ferro. Carla Ferro, é. Eu não tenho certeza se eu sei quem é. Mas... Carla Ferro que trabalha e fala sobre a desescolarização. Eu sou muito ignorante, então... Bom, mas não importa. Não importa. Oi? Eu vou soletrar. Simondon. Simondon. Assim como se fala, se escreve. O nome dele é Gilbert. Gilbert Simondon. É um autor. A gente vai ter fundo musical. Aparentemente. Se a gente fechar aqui essa janela e eu ia abrir isso aqui. Conseguimos um certo... Tá. Então, é um autor interessantíssimo e não tem praticamente nada dele traduzido. Tem uma tradução de um pequeno texto, uma revista, saúde, e dele, pandemia. Pandemia quer dizer saúde, tá? Cada vez que alguém se errado de pandemia, vai ficando na cabeça de todo mundo. Quando lê a palavra pandemia, dá comigo. Nosso grupo vai chamar pandemia. Pode ser, né? Vamos. Tem um ênfase e pandemia. Tem um ênfase também. Muito bom. Então, qual é a questão do Simondon? A questão do Simondon chama-se individuação. Só que isso é um enigma, né? Isso a gente ainda não disse nada. Eu vou colocar o problema para depois explicitar qual é o encaminhamento que o Simondon dá para isso. A gente, no Ocidente, sempre pensou a partir da ideia de indivíduo. O que é um indivíduo? Ele é indivíduo, indivisível, é a unidade básica. Um indivíduo, mas um indivíduo não é só uma pessoa. Pode ser uma escultura, pode ser uma cadeira. E na nossa tradição, como que surge um indivíduo? A tradição filosófica do Ocidente. Mais ou menos assim. Pensemos num escultor. Ele tem uma ideia na cabeça. Uma certa forma está na cabeça dele. Aí tem o mármore. Aí ele aplica aquela forma
no mármore. Ele vai esculpindo o mármore segundo a forma que ele tem na cabeça, segundo a ideia que ele tem na cabeça. E aí criou-se um indivíduo. Um indivíduo é o quê? Uma forma aplicada a uma matéria. Uma forma ideal, a gente pode dizer no sentido de que é uma ideia, tá? Uma forma esculpida numa matéria inerte. Né? O mármore é uma matéria inerte. Ou é uma matéria sem forma. Forma e matéria. Forma e matéria. Ora, significa que a matéria é passiva e a forma é ativa. A matéria é passiva no sentido que ela recebe uma forma que vem de fora. E com isso, se a gente, o Simondon chega a dizer o seguinte, mesmo em termos maiores, não filosóficos, políticos até, esse esquema, que ele dá um nome assim mais grego, não é aqui, né? Para a arte, isso se aplicou por muito tempo. Né? O artista tem uma ideia, tem uma matéria inerte, e ele aplica. Talvez para a política também. Por exemplo, Platão tinha uma certa ideia do que é uma sociedade ideal. Qual é a matéria? As pessoas. Então, aplica-se a ideia sobre as pessoas, se cria a sociedade ideal. Portanto, é uma matriz segundo a qual sempre o formato de qualquer coisa vem de fora, vem de cima. Por exemplo, se a gente pensa massa não como matéria inerte, mas como população. A população, uma massa. Quem precisa dar forma? A população é uma massa meio caótica, meio disforme, segundo uma certa ideia. Então precisa de um governante que vai dar forma a essa matéria. Vai dar contorno, organização, disciplina a isso que, sem isso, seria caótico, seria disforme, seria desgovernado. Então, vocês veem como, no fundo dessa ideia, há uma espécie de preconceito político, de que sempre tem alguém lá em cima que tem que imprimir a sua forma a essa matéria inerte. Alguém lá em cima que pode ser Deus, que deu forma ao mundo, que pode ser um governante, que pode ser um artista, que pode ser
até mesmo assim um trabalhador que produz tijolos. Tem uma forma, uma matéria inerte, que imprime essa forma à matéria inerte. Esse modelo que o Simondon vai criticar chama-se modelo ilemórfico. Por quê? Ilê é matéria e morfê é forma. Então, é um misto de forma e matéria. Mas qual é o pressuposto discutível dessa ideia? É que a matéria é inerte, ou seja, morta, disforme. Que a matéria, ela mesma, não engendra formas. A forma sempre tem que vir de cima, do alto, de uma autoridade, de uma exterioridade. E o Simondon vai dar um exemplo, vários, mas eu vou selecionar um exemplo do cristal. O que acontece com o cristal? Vocês me corrigem se tiver algum especialista de cristal, porque eu há muito tempo dei aula assim, muito detalhada sobre isso tudo, e eu falei de cristal mais longamente, falei um monte de lugar, certamente. Depois falei de tijolo, mas ainda bem que na classe tinha alguém que tinha muita experiência em cristal e em tijolo. Eles me corrigiram. Mas eu vou usar o cristal, que é mais simples, que é o seguinte. O cristal, antes de ele virar cristal, você pode dizer que tem uma matéria chamada água-mãe. Tá? É aquela matéria que ela tem, no estado de aquecimento muito grande, num calor muito grande, essa matéria, ela tem muito potencial, é muita energia potencial, que dependendo do que é um pequeno germe cristalino que toca essa matéria, ela se formata de um jeito. Se for um outro germe cristalino, numa outra temperatura, é outro formato. Então não tem uma forma que vem de cima. Essa matéria tem muitas formas embutidas nela. Na verdade, ela tem uma riqueza extraordinária. Ela pode se formatar de dentro de maneiras assim muito múltiplas. Então não é que ela é inerte, ao contrário, tem um excesso de potencial de formas dentro dela. E ela não precisa de nada de fora para se cristalizar de um certo jeito ou para se cristalizar de outro jeito. Não precisa de um Deus, não precisa de um governante. Vamos pensar isso no sentido mais político. A massa, entre aspas, que a gente pensa nessa palavra, ou vamos chamar de multidão, a multidão não precisa de um governante para organizá-la. Por quê? Porque ela pode se auto-organizar. Ela tem virtualmente muitas formas possíveis de se organizar. E ela pode inventar N outras formas que não a forma atual. E essa atual é o quê? É uma herança do colonialismo, etc. Todos os poderes que foram formatando essa população chamada Brasil. Então, pensar que a matéria nunca é inerte e que ela engendra formas de dentro dela mesma.
autonomamente e que ela tem uma riqueza potencial, ela tem o que o Simondon chama de uma energia potencial. E a energia potencial, num certo sentido, ela é inesgotável. O que quer dizer que ela é inesgotável? Quando forma um cristal, ela tem uma água-mãe, um estado de superfusão, quer dizer, essa temperatura enorme, aí um germe cristalino qualquer, ela se cristaliza. Quando virou um cristal, a energia potencial dela se esgotou. Isto é, a menos que você aqueça aquilo numa temperatura excessiva, e de novo ela recupera essa energia potencial que pode derivar para várias formas. Só que o ser vivo é diferente do cristal, porque o ser vivo tem a nossa matéria viva, tem uma energia potencial muito grande que engendra uma certa forma, mas essa forma que nós temos não esgotou a energia potencial que nós somos. Ou seja, eu tenho uma forma, mas eu tenho em mim muita energia potencial ainda disponível para eu poder ganhar outras formas que não esta. Eu vou para esclarecer isso, eu vou usar um outro conceito, que talvez seja até mais claro no início de abordagem de Simondon. Imaginemos um bebê que vai se engendrando dentro de uma placenta. Imaginemos que ele nasça e, ao invés de o separarem da placenta, ele vive com a placenta ao longo da sua vida como assim uma bolsa. Ele carrega uma bolsa onde está a placenta dele. E a cada vez que ele está um pouco insatisfeito com o formato que ele recebeu, ele mergulha de novo na placenta e sai um pouquinho diferente. Porque a placenta, se a gente pensa ela como essa água-mãe ou como essa matéria com grande energia potencial, ela é uma espécie de reservatório para outras individuações possíveis. Por exemplo, legal, eu fiz Y, mas sabe o que? Talvez eu gostasse de dançar também, ter outros talentos. Então, vou lá, mergulho na minha placenta ou nessa matéria e sai um pouquinho diferente. Sai um pouco bailarino. E me junto a esse grupo aqui das meninas, mas lá perto da menina eu não posso, então tudo bem. Eu vou no clube da luzinha, mas percebe? A cada vez é como se eu fosse eu mais essa matéria da onde eu saí, mas que eu carrego comigo e que é uma espécie de reservatório para outras formas possíveis. Então, o conceito que eu queria introduzir é o seguinte, que é, assim, dos gregos, lá no início, né, do Anaximandro, ele fala de uma coisa que ele chama o ilimitado. Ilimitado seria essa água-mãe, seria essa matéria com grande energia potencial, seria esse reservatório. O ilimitado, em grego se chama apeiron. Apeiron, o ilimitado. Então tem o ilimitado e tem o limite. Sou eu.
Eu sou o limite, mas eu carrego comigo um ilimitado. Limite ilimitado. É muito abstrato, mas ao mesmo tempo é de uma concretude. Eu sou um misto de limite, o meu contorno, mais ilimitado, que pode me abastecer. Eu posso a cada tanto tocar no meu ilimitado, trazer um pouco e me reconfigurar. Então, o indivíduo não é uma coisa acabada, é um contorno, mais um contorno em processo, mais esse reservatório para outras configurações. O indivíduo, no certo sentido, nunca é igual a si mesmo. Ele é puro inacabamento. Ele é ele, mais todas as coisas possíveis que ainda podem se agregar na sua reconfiguração. Então imagina, eu estou passeando ao longo da vida desse jeito, limite e uma bolsa de ilimitado pendurado no meu ombro. A bolsa de Apeiron. Apeiron é bárbaro. Ter disponível um Apeiron para ir reabastecendo a sua configuração atual, para que ela possa se remodelar, se redesenhar, se nutrir de outras potências, se reconfigurar em outras formas, é uma ideia de indivíduo onde o indivíduo nunca coincide consigo mesmo. Se ele coincide absolutamente consigo mesmo, virou um cristal, onde se esgotou a energia potencial dele. Isso fica claro? Se ele se identifica, se ele é inteiramente idêntico a si mesmo, é porque não tem nenhum resto de energia potencial que pode reconfigurá-lo. Aí cristalizou, a gente diz, pô, o cara está cristalizado. Oi? Cristalizou? Então, cristalizou, quer dizer, está ali, rigidificou, está grudado no formato anterior, como se aquilo fosse um destino, e não consegue pensar, nem imaginar, e muito menos operar outras virtualidades que estão nele, mas ele não sabe. E a ideia de Simondon é que nós carregamos esse ilimitado, esse Apeiron, esse reservatório, essa virtualidade, como uma certa abertura, o tempo todo. Então, qual a conclusão do Simondon? Num certo sentido, indivíduo não existe. Ou melhor, indivíduo é apenas um fotograma de um filme muito mais complexo. Porque o que existe é uma individuação. Eu sou apenas um instante de uma individuação. Por exemplo, vocês, a gente fala de forma, a gente pensa imediatamente em forma física, mas pensem mais amplamente. Vocês estão estudando agora Simondon comigo aqui. Vocês não vão sair idênticos à forma de pensar que vocês tinham antes de entrar aqui. Vocês vão ser vocês mais o que Simondon despertou em vocês, o que Simondon ampliou. Ou seja, vocês vão sair daqui diferentemente individuados. Vocês vão sair daqui um pouco mais, não sei, não quero fazer uma representação física porque é da ordem do pensamento. Ou seja, cada gesto que a gente faz, cada talento que a gente tem, cada pensamento a mais, cada ação é uma nova individuação. O indivíduo, arranca o papel de uma sua vez.
Perfeito. Obrigado. Desculpe, é a minha neurose. Entendeu? Sabe, tem gente que adora ficar assim, tem um copinho de plástico, fica mexendo no copinho de plástico, aí, né, quebra um pedacinho, quebra outro. Fica por uma hora, assim, fazer aquele barulho, que é, para mim, uma tortura. Mas é que é a minha neurose, isso não é o seu problema, é meu. Mas a antiga professora, né, sabe que eu estou gravíssima? O dia que eu na roda, ela ficava com tênis de velcro. Ai. Aí eu brincadeira, você falei, Peter, calma, eu vou aguentar. Eu falei, pelo amor de Deus, para. Arranca ou põe? Parecido. Então, pelo menos eu já te passei um ensinamento muito importante. Uma coisa você aprendeu comigo, que dá para dizer basta. Não vai fazer batalha nem Exatamente. Percebe? Não há indivíduos, há individuações. O que é um indivíduo? Apenas um instantâneo de um processo em curso. Inclusive as crianças que você está ensinando, é puro processo, aberto, rico, indeterminado, imprevisível. Não é? A gente é mais previsível, mas elas ainda estão ali se banhando no ilimitado o tempo todo, mergulhando assim, com mau prazer no ilimitado. E a gente não aguenta isso. Calma, limite. Põe limite. Né? Porque a gente não aguenta o ilimitado. E o que o Simão está dizendo é que a gente é limite e ilimitado. E que isso dá uma abertura para pensar o que é um indivíduo. O indivíduo nada mais é do que um instantâneo efêmero de uma processualidade muito maior, onde uma certa energia potencial excede em muito o formato atual. Uma energia potencial que ele carrega consigo. Energia potencial, vocês podem dizer virtual, vocês podem dizer ilimitado, tudo isso é a mesma coisa. Que esse indivíduo carrega consigo mesmo e que está disponível para ele, indivíduo, se redesenhar segundo o que ele conseguir nessa relação com o ilimitado, com o virtual, com etc. Fala. Desculpa. Vai lá. Não cheguei muito ilimitado e virtual. Mesma coisa? Como assim? É porque eu sei, tá? Fiquemos só com o ilimitado. Eu quis oferecer uma outra palavra para quem tem algum trânsito em filosofia e sabe pensar um pouco virtual, porque a virtualidade é algo que, por exemplo, vou pensar filosoficamente a virtualidade. A virtualidade é o contrário da atualidade. Então, se eu pensasse na água-mãe, ela virtualmente tem infinitas formas possíveis, virtualmente. Mas, quando tem um germe cristalino, ela se atualiza numa forma só. Então, só que o cristal é um exemplo do não vivo, mas o vivo carrega consigo essa espécie de água-mãe, ou seja, ele carrega consigo esse ilimitado que eu poderia chamar de virtualidade. Só isso. No sentido de que nós projetamos, ou que nós projetamos todos esses futuros possíveis das nossas individuações, nesse sentido, no momento atual, no agora. Pode ser, mas pode ser que sim, pode ser que não. Quer dizer, se eu me concebo dessa maneira, eu abro o meu futuro. Mas se eu me concebo idêntico a mim mesmo, eu fechei o meu futuro, porque o meu futuro
será nada mais do que a repetição disso, dessa identidade já configurada e cristalizada. São duas maneiras de pensar o futuro. Uma, eu sou isso e vou até o fim desse jeito. Com pequenos incidentes aqui e ali, machuco o pé, tem uma gripe, né? O cachorro não sei o quê, queimei minha mão, cozinhando, tudo isso. Pequenos incidentes que vão só perturbando, mas a minha identidade é uma só e tal, eu vou até o fim. Outra eu não sei. Que potência tem aí, que virtualidade tem aí, que possibilidades, agora estou usando várias palavras, que outros possíveis em que eu vou virar muitas outras coisas diferentes do que eu sou agora, ou eu vou me nutrir de muitas outras ideias, pensamentos, afetos, conexões que vão me redesenhar. Oi, eu respondi essa pergunta? Acho que era em relação à pergunta dele, se virtualidade era isto que eu disse, se era todas essas possibilidades presentes. Por enquanto, vamos dizer que sim. Conceitualmente é um pouco mais complexo, mas é isso mesmo. As virtualidades todas me habitam. Isso lembra um pouco da primeira aula que você deu, que pode ser, relacionando os encontros arrebatadores. Tem a ver? Tem, claro. É a de encontro. Exato, porque o encontro pode ser como, fazendo uma associação um pouco esquisita entre o cristal e nós mesmos, mas o encontro com alguém pode ser, esse alguém ou alguma coisa, pode ser uma espécie de germe cristalino que desencadeia uma outra configuração. É bonito, né? Nossa, cruzei com um germe cristalino que me deu Uma singularidade. porque o germe é uma singularidade. O germe cristalino pode ser um pontinho, uma poeira qualquer, e já o cristal se forma numa certa direção e não em outra. Então você pode assim cruzar o olhar de uma pessoa e você não sabe o que aconteceu. Fazendo uma relação quanto também quando você está nesse processo que coincide consigo mesmo, você também não tem relação com aquelas que você falou, estruturas de outrem, sabe? Sim. Como se não fosse só no outro que essas estruturas, na verdade, é essa coincidência, né? Consigo mesmo. Essa coincidência. No sentido de quando não está nesse processo mais em conexão com essa ilimitada, Isso. aí você está nessa coincidência consigo mesmo. Assim como as estruturas de outrem que antecedem o próprio outro também estão ali nessa mesma, coincidindo, né? Constantemente. Assim. Então, talvez essa estrutura de outrem também seja a própria. Não é só em relação ao outro, né? Sim. A matriz, no fundo, não, faz sentido. É que a gente está dizendo, a gente está tentando trabalhar uma questão, um problema, através de várias entradas distintas. A gente tentou uma via Michel Tournier, outra via Wayne, outra via não sei o quê, e agora está com Simondon. Mas tudo isso vai confluindo, obviamente, por isso. Mas eu acho, ao invés de pegar só uma teoria e ir até o fim, para os encontros que a gente tem, eu achei mais interessante oferecer vários instrumentos. Né? Porque às vezes um pega, o outro não pega, um nos atrai mais, um funciona para nós como uma espécie de germe, outro não funciona nada. Então, até isso que você está falando é muito bonito, né? Porque só que a gente vai muito na contramão disso tudo, o ser humano genericamente falando. Então, a gente vai na busca das certezas, das respostas, das definições. Quando se assumisse essa transitoriedade e todas essas possibilidades de abertura, faria muito mais sentido, mas é o que seria outra coisa. Exatamente. Por quê? Porque não, porque eu também fico pensando que não é uma escolha ou outra, né? Não é uma coisa tão consciente assim que me parece que é um jogo de forças mesmo, né? Que ao mesmo tempo que existe essa possibilidade limitada, também existe muito forte
essa forma que vem de cima, assim, ela tá ali também, né? Tipo, Tá? então não, e que isso está em jogo, me parece, assim, né? Então não é como uma escolha de dois caminhos consciente e... Sim, mas a gente pode dizer assim, essa forma que vem como uma espécie de herança que nos faz acreditar que nós somos isso e que então a gente precisa caber dentro disso, precisa assumir isso como a nossa identidade, que é um modo que a sociedade também tem de garantir que você vai continuar sendo você amanhã também. E que então amanhã você vai pagar a conta que você está devendo hoje. Você não vai amanhã dizer, não, mas eu mergulhei no ilimitado, esse negócio que ontem eu comprei, eu não sei quem comprou, que não foi meu, não sei o que lá. Não dá. A polícia precisa da sua carteira de identidade. A primeira coisa, cadê a tua identidade? A tua forma. Você está preso ao teu passado, preso ao que você está devendo, preso ao que você fez, e eventualmente preso, literalmente, o que você acabou de fazer. Ou seja, o Estado precisa de identidades constituídas, contínuas, reconhecíveis e que não se desmanchem. Por isso que estratégias mais contemporâneas de insurreição começaram a adotar uma espécie de anonimato. O que é o anonimato? A polícia primeiro não me vê, não sabe do meu rosto, não sabe quem fez, como. É óbvio que é uma estratégia de escapar desse mandato, dessa espécie de imperativo da identidade. Então, os anônimos, os black blocs, os não sei o quê, tudo são maneiras de escapar do imperativo estatal, que é policial, que é jurídico, que é de cobrar uma dívida, responsabilizar por um crime, e para isso precisa ter uma previsibilidade e uma continuidade. Ora, aí tem um livro do Foucault. O que aconteceu? Foucault escreveu lá a História da Sexualidade número 1. E lá ele fez um plano assim de 6 volumes, né? Que ele escreveu sobre raça, sobre não sei o que lá. Então ele soltou o primeiro e fez um plano de 6. Depois ficou 7 anos sem publicar porra nenhuma. E quando publicou o segundo, não tinha nada a ver com todos os planos que ele tinha feito. Nada. Era outra coisa. Em vez de fazer aquela sequência que ele tinha imaginado, ele voltou lá para os gregos para pensar outra coisa. Aí faz um prefácio. E ele diz: comecei essa pesquisa. Olha, ela fez xixi? Não. É um café? Não. É um café que veio para frente. Então, nesse prefácio, Foucault diz assim: eu prometi uma coisa, estou fazendo outra. E agora? Vão me cobrar. Mas o pensamento não deve nada a ninguém. O pensamento, isso, cobrar, essa cobrança é da ordem da polícia. E o pensamento não tem nada a ver com a polícia. Aliás, todo o contrário. O pensamento tem o direito de pensar outra coisa do que ele estava pensando antes. E ele define isso assim:
pensar diferentemente. Mas diferentemente não quer dizer pensar diferente dos outros. Pensar diferente de si mesmo. Será que eu tenho o direito de pensar de outro jeito do que eu pensava ontem? E o Foucault afirma categoricamente esse direito do pensamento, de se descolar de si mesmo e poder, se as circunstâncias assim o exigem, se a pesquisa assim o exige, de se desapegar da forma que ele mesmo tinha antes e se meter numa aventura outra. Nem que todo mundo cobre, você não está sendo coerente, você prometeu uma coisa, está fazendo outra, você pensava de um jeito, está pensando de outro. E ele diz assim, ó, que interesse teria fazer uma pesquisa se é para sair dela exatamente igual que a gente entrou. Que vida interessante seria se cada coisa que a gente faz, a gente tem a garantia de sair exatamente igual. O direito de ser diferente, mas ser diferente de si. Ou seja, num certo sentido, se redesenhar, poder, a partir de outros elementos, se reconfigurar, ganhar uma forma outra, o pensamento se conectar com outras forças, se ampliar, se desfigurar, se reinventar. É o direito à reinvenção de si. Não é outra coisa que o Simondon está dizendo. Uma individuação é uma reinvenção. Agora, o indivíduo é outra coisa. O indivíduo, se a gente gruda na forma do indivíduo como uma identidade, já é a lógica do cristal. Então, é óbvio que a gente precisa negociar o tempo todo. Né? E aí é um jogo, não é se desfazer no ilimitado. É limite e ilimitado. Limite e ilimitado. Juntos com o seu jogo, com as suas negociações, com as desconfigurações, reconfigurações, onde, por exemplo, você diz ator. Puxa, não dá para dizer ator sem acompanhar todas essas reconfigurações que ele fez. No entanto, o nome é o mesmo, mas o nome não quer dizer uma coisa só. O nome são todas essas aventuras que ele propôs, viveu, experimentou, redesenhou, etc. O problema é quando a gente fica grudado na forma, na identidade, e acha que aquilo esgotou essa energia potencial que, no entanto, continua ali operando. Quer dizer, ao invés da identidade, é uma lógica que inclui uma certa diferença, diferença não só dos outros, é diferença em relação a si mesmo, uma certa diferenciação, uma individuação. Então, agora, a gente pensou em termos individuais até agora, um indivíduo, mas um grupo é uma individuação. Vocês não sabiam, mas vocês são uma individuação, quer dizer, um indivíduo, um coletivo que é um certo indivíduo, mas é um momento de uma individuação, de um processo que vocês, inclusive, com esse curso, talvez se reconfigure um pouco, né? ou não, ou jogue fora, depois vocês continuar igual como vocês eram, não sei, tudo. Então, isso também isso aqui é uma individuação, segundo o segundo. Eu não sei direito, mas tem uma coisa que o Bergson fala, que eu acho que não quero ir embora, que ele fala
para você tomar como exemplo um objeto, né? Eu sempre imagino uma cadeira. Aí ele fala que por mais que a gente não consiga captar, o estado daquilo está em transformação lenta, né? Enfim, não é exatamente uma escolha da cadeira, mas tem a ver com isso, sim, esse estado Sim, mas eu vou um pouco mais longe, porque esse ilimitado, essa energia potencial, isso que, como a água-mãe, tem muitas direções possíveis, isso aí, vamos dar um nome para isso. É o pré-individual. Pré-individual, antes da constituição de um indivíduo. Então, olha só que interessante. Eu sou constituído de pré-individual e de indivíduo. Quando eu te encontro, digamos, os indivíduos se encontram. Eu e você, duas formas mais ou menos identitárias. Mas sabe o que acontece? Os nossos pré-individuais também se encontram. No fundo, é ali que se decide o que vai acontecer. A gente não entende bem por que deu empatia, por que não deu, por que conectou, por que não conectou. O pré-individual, ele constitui a matéria-prima, por assim dizer, não só da constituição de um indivíduo, mas, e isso é a coisa mais louca do Simondon, ele constitui a matéria-prima do que ele chama de transindividual. Ou seja, é ele a matéria-prima do coletivo. O coletivo não é uma soma de indivíduos. O coletivo é essa pré-individualidade. Eu estou rindo porque eu acabei de falar esses dias exatamente essa frase. Então, o coletivo é um fenômeno que acontece, às vezes, em alunos que precedem uma espécie de telepatia, de antecipação, o que eu vou dizer. Mas deve ser alguma coisa assim, um fenômeno, né, paranormal. Mas, olha só, então um grupo é uma coisa muito louca, porque um grupo, não, deve ser indivíduo mais indivíduo mais indivíduo. Mas não é nada disso para o Simondon. Um grupo é o pré-individual se misturando, se amalgamando, se cruzando. Por isso, tem fenômenos que não são explicáveis por uma somatória dos indivíduos. E isso que é muito interessante, porque o transindividual é muito mais do que a soma dos indivíduos. É a mistura daquilo que vem antes de cada indivíduo. Quer dizer, num certo sentido, é algo de inconsciente, né? Ou para quem dá consciência, ou para quem dá forma, mas ao mesmo tempo para além da forma. É aquém e além. É aquém porque é o pré antes do indivíduo, e além porque é o transindividual. Para o Simondon, o transindividual é a conexão do pré-individual. O transindividual nada mais é do que o pré-individual alargado. Por exemplo, fala. Eu não entendi, desculpa, o pré-individual. O pré-individual? Vamos lá, pré-individual. O pré-individual é a placenta, é a água-mãe, é esse ilimitado da onde se engendra uma forma. Essa matéria que não é inerte, ela é essa energia potencial.
e que ela não é nem, ela não tem forma, mas ela tem muitas formas possíveis, mas ela ainda não é um indivíduo. Faz sentido? Faz. Daí você está falando que isso é a projeção das pessoas. Que as pessoas, quando se encontram, Elas sentem esse antes. exatamente. Em comum. Isso. O que se conecta, eu estou caricaturizando um pouquinho, mas o que se conecta é isso aqui também. Não é só duas identidades. Pandemia. Fala. É múltiplas, né? Oi? É múltiplas identidades, porque você até essa diferença aqui. Múltiplas possíveis identidades, mas sabe o que esse pré-individual tem algo a ver com forças, tem algo a ver com algo mais molecular, uma espécie assim de... é invisível, né? Não dá para dizer, tá aqui, olha lá o teu pré-individual, mas eu posso dizer, um certo plano anterior à formação de um indivíduo, e que, no entanto, persiste ali como germe para outras. Agora, o que é muito esquisito no Simondon é isso. Pré-individual. Todos temos essa dimensão pré-individual em nós, que é abafada pela nossa insistência em nos reconhecer apenas como indivíduos. A nossa ideologia da identidade é tão forte. Eu preciso de uma identidade. Por quê? Porque uma identidade na segurança. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que esperar de mim mesmo. Mas imagina que de repente eu já não sei se... Tudo bem, isso sou eu, mas eu sou tantas outras coisas que estão ali formigando por baixo de mim, pedindo passagem, querendo outras direções, são impulsos, são sensações, são pré-percepções, uma espécie de borbulhamento que me oferece outras possibilidades. Impermanência. Pode ser. Sim. E então, imagina que isso se encontra com outra. Você chamou de impermanência. Duas impermanências se encontram. Mas os dois permanentes também se encontram. Os dois supostos permanentes. Tem uma espécie de... É um pouco esquizofrênico. É mesmo. É claro que é um pouco esquizofrênico. Nós somos um pouco esquizofrênicos. A gente diz uma coisa, mas também sente outras. E sente várias outras. E a gente às vezes não consegue nomear, ou tem vergonha de nomear, ou acha que se nomear daquele jeito vão achar que a gente é meio maluco. Diga. Não? Desculpa. Essa permanência são esses devires, esses devires que habitam em nós, que constituem a gente e que, sei lá, eu fico pensando assim, quando a gente encontra alguém e esse encontro transforma a gente, é muito pelo que estava na gente e que estava no outro, que estava meio abafado pelo que a gente diz que é e pensa que é meio que isso. Tem a ver com isso também. Por quê? Porque o devir é você, num certo sentido, se desapegar de uma forma dada e derivar, por assim dizer. Um devir pandemia, né, por exemplo. Alguma coisa pequena se desmancha e você entra numa dinâmica outra. Mas então, de algum jeito, nesse devir, outras dimensões, facetas, forças de você mesmo se confluem com uma outra força de fora e produzem uma espécie de arrebatamento, de arrastamento.
Faz sentido? Faz. Não, porque você me perguntou, é muito preciso, é verdade. Só que a única coisa é que eu diria, sim, a gente. A única coisa que eu teria uma pequena restrição seria assim, dizer, não, então num devir só me acontece o que tinha dentro de mim. O dentro de mim me incomoda um pouco porque não está dentro de mim, é algo que é quase uma nuvem, sabe? Cada um de nós tem uma espécie de nuvem virtual em torno de si, que é esse ilimitado. E que a gente não vê, mas não é uma aura, claro, mas é assim, esse ilimitado que quando eu consigo me descolar da minha identidade comigo mesmo, eu tenho acesso a essa dimensão outra, e através da mistura com outras coisas me acontecem. Devires, vários. Sim. Mas entre o devir e a contingência, o que tem? Não entendi. Entre o devir e a contingência. Qual a relação? Eu não sei bem, porque sabe o que eu devia? Não é uma mera contingência. Sei lá, você pega uma criança e conta um cachorro. Tem um devir cachorro da criança. É uma contingência, é uma necessidade. Eu não sei se ajuda muito a pensar o que é um devir, o fato de ser contingente ou não. Porque, sei lá, um belo dia eu encontrei Spinoza. Foi uma contingência ou foi uma necessidade absoluta? Não sei se essas coisas, não, é uma coincidência. Mas também pode dizer que foi uma coincidência, contingente. Não, mas respondeu a uma necessidade profunda. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Acho que eu também entendo. Ah, bom. Mas é que essa coisa dos potenciais, isso se relaciona bem com o contingente, não? Que é uma coisa que pode ser ou pode ser não, ou pode não ser. Entendi. É verdade. É verdade porque se eu tenho uma energia potencial, muitos vetores podem se atualizar a partir daí. Pode ir para muitas direções. É verdade. Pode ir para muitas direções. E dependendo o que eu encontro no caminho, favorece tal direção ou favorece tal outra. Isso você tem razão. Tem uma contingência aí. Você tem razão. Mas é bem diferente o devir e a contingência. É totalmente diferente. A contingência favorece um devir. Mas a contingência é uma coisa, o devir é outra. O devir é uma transformação, é uma metamorfose, é o descolamento em relação a uma certa forma, uma certa identidade, e a partir desse descolamento é uma mutação que abre uma vida. Abre uma espécie de janela nessa forma antes dada. Então é diferente. Devir é uma coisa, contingência é outra coisa totalmente diferente. Mas uma contingência pode favorecer um devir. É isso. Uma pergunta assim, em relação ao informe do Bacari. Tem alguma relação com isso? O informe do Bacari tem uns verbetes adicionais. Olha, o Bataille, claro, o Bataille é um autor que, a partir da ideia de erotismo, né, e de excesso, e de experiência limite, essa noção de Bataille, ele desafiou o império da identidade, por assim dizer. Né? Porque o que é o erotismo? O erotismo é uma experiência a partir da qual nós nos desfazemos de nós mesmos. Nós
transpomos um limite até do corpo, um limite que às vezes nos avizinha até uma espécie de morte, né, num outro sentido. O erotismo nos tira de nós mesmos, isso é o que é fabuloso no erotismo. Pelo menos segundo o Bataille, e acho que ele tem toda a razão. O erotismo desmancha aquela cristalização e nos joga para uma aventura outra, que ele chama de experiência limite. A experiência limite é onde a experiência nossa transpõe um limite. Você pode conectar isso com o ilimitado. Ele não fala isso, mas ele fala de excesso. Há um excesso no erotismo, uma espécie de esbanjamento, sem cálculo, que não visa uma finalidade. Tem algo gratuito no erotismo, sem rendimento. Por isso que é tão diferente do erotismo da reprodução. Né? A reprodução tem uma lógica rentável, mas o erotismo é o dispêndio, um excesso, um transbordamento. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, tem muito a ver, embora as palavras sejam outras, mas o Bataille é um dos pensadores que inaugurou, talvez, uma certa maneira de se desgrudar da identidade como uma referência absoluta. O que mais? Tem. Então, porque o corpo sem órgãos, para quem nunca ouviu falar, deixa quieto, mas eu só estou respondendo para ela agora, porque o corpo sem órgãos é o conceito que vem do Arthur e do Deleuze Guattari de Metol, mas que tem algo a ver com esse ilimitado, uma maneira de pensar corpo sem as suas limitações, sem os seus órgãos. O que são os órgãos do corpo? É tudo dividido, né? Hierarquizado, funções, está tudo distribuído, é uma máquina que funciona. E são limites. Né? No fundo é isso que irritava tanto o Artaud, o corpo está tomado sempre pelos limites, pelas regiões. Então tem uma zona do corpo que é feita para trabalhar, outra para ter prazer, outra para comer, outra para ouvir, e que, por que não produzir um corpo intensivo onde essas funções possam deslizar e produzir outra experiência de vida, outra sensação. Portanto, é uma experimentação que o Arthur está tentando, quando fala do corpo sem órgãos, é uma experimentação que extrapole os limites, as funções, a organização e se abra para uma intensidade que a gente pode associar com isso que a gente estava falando do pré-individual ou do transindividual. Vou insistir um segundo no transindividual, porque pareceria que isso para o Simão não é importante, mas é importantíssimo, porque o transindividual, pensem no seguinte, ó, um momento, sei lá, 2013, vocês na rua, o que acontece ali? É uma soma de X indivíduos ou é outra coisa? Ou é assim uma experimentação do transindividual numa escala
onde tem uma energia potencial que extrapola inteiramente a soma dos indivíduos, extrapola as suas ideias já prontas. E essa ebulição que destampa inteiramente a imaginação política. Então, isso é uma força. Por isso que estados pré-insurrecionais, aí são os anarquistas que usam um pouco Simondon, dizendo assim, o mais interessante é quando uma forma social entra em colapso. Então todo mundo, crise, uma forma. Quando uma forma entra em colapso, pode ser um sinal interessantíssimo. Também pode ser que venha de uma forma ainda pior. Pode ser tudo, como a gente está vivendo, sabe, né? Hoje o que vem por aí, né? Se vem um Bolsonaro, se vem... Pode ser. Mas também pode ser que esteja alguma forma cristalizada e mais do que cristalizada, apodrecida de cristalizada, esteja desmoronando. E vai dando voz a alguma outra coisa. Ele não sabe o que é. E esse momento de incerteza talvez seja o mais interessante. Porque para todos, a crise tem que colar os cachos de novo, tem que se reorganizar, tem que ter uma... Ou será que há algo aí a ser radicalizado nessa percepção de que sim, as máscaras caíram, as formas cristalizadas, caducas, já não nos servem, e é preciso que outra coisa venha à tona para, a partir dela, uma direção totalmente inédita ser assumida, né? Com todos os perigos. Então, tem todos os riscos aí, é como um colapso psíquico. Minha vida está normal, de repente, aconteceu uma coisa, alguém morreu, eu separei, sei que lá, um colapso. Só um segundinho, só para terminar, um colapso. Aí, vem um psiquiatra, ou você vai consultar um psicólogo de quinta, aí você fica assustado, muito assustado, mas você quer se reorganizar o mais rápido possível, voltar ao que você era, né? Se reestruturar com a forma que você tinha anteriormente, que te dá segurança, que você conhece, etc. Ou será que é a grande chance, que a crise, às vezes, é abrir um campo para poder se individuar de outro modo, porque aquele já estava caduco, não servia mais. Ou seja, essa reindividuação, a crise é a abertura, né? Pode ser o colapso, talvez seja a oportunidade de engendrar um outro modo de existir que seja mais compatível com o que se carrega de potencial. Então, a diabolização do colapso ainda uma adesão à identidade. O colapso é ruim. Vamos enxertar uma forma, vamos retomar a forma que eu só lembrei que tem uma amiga que é descendente de japoneses, uma vez ela estava contando que o ideograma usado para a palavra crise é o mesmo para a palavra oportunidade. Eu ouvi falar isso também. Eu achei tão bonito. Então, eles têm mais sabedoria. Peter, acho que você mexeu um pouco comigo, porque esse ano eu tive um grupo novo e no começo tem 6 anos, né? E aí no começo, quando você pega um grupo novo, tem um pouco dessa sensação de que você precisa criar uma identidade de grupo, né? Para você também poder viver naquele grupo. Então isso mexeu um pouco comigo. Até agora eu estava fazendo agora o relatório, eu pensei, eu documentei um pouco o processo que a gente viveu para a gente chegar até agora, né? O que o nosso grupo está agora. E aí eu agora você mexeu comigo, eu não vou usar a palavra identidade, mas documento a gente sabe. A ideia não é cristalizar tudo, mas é que cada um processo de sua individualidade
Crise com as palavras, crise com os conceitos, crise com aquelas fórmulas que já estavam prontas, que iam resolver tudo. E agora? Tem que inventar. Palavras, diga. Uma questão que me surgiu assim, será que essa busca pela identidade, por essa cristalização, né? Eu concordo que é uma necessidade de controle do Estado, seja qual for a forma de controle que a gente está falando, que no caso atualmente é o Estado. Né? Só que será que, até que ponto isso é uma necessidade que a gente aprendeu a querer, ou não é uma necessidade de organização social que a gente precisa para conseguir conviver? Entende? Até que ponto é algo externo a gente ou é algo que surge da gente e que aí essa estrutura do poder se apropria de uma necessidade nossa para dominar? Tá. Então, eu retomo um pouco o que ela está dizendo, que é quando eu apresento alguma coisa, às vezes eu apresento de um jeito dicotômico, né, polarizado, mas para uma clareza pedagógica. Agora, é claro que vai ter que misturar as coisas. Por quê? É óbvio que nós precisamos de um mínimo de constância, permanência, estrutura, continuidade. Né? Eu preciso todo dia acordar, olhar no espelho e dizer bom dia, vamos lá. Quer dizer, me reconhecer que sou eu e meus compromissos do dia inteiro. Eu preciso disso que o Dr. chama de uma ração de subjetividade cotidiana. É um cachorro que tem lá a sua ração todo dia, eu também preciso um pouquinho dizer eu. Ah, que bom, eu. Se a cada dia encontrasse outra figura no espelho, outra cor, né? Psicose total. Então tá, eu preciso sim, é claro que eu preciso. Eu preciso psiquicamente, mas eu também preciso socialmente, eu preciso financeiramente, eu preciso, claro, eu preciso de tudo isso. Mas será que o pensamento deveria se limitar ou melhor, curvar-se a essas necessidades pragmáticas, que são absolutamente reais, ou o pensamento pode ir para além disso, e as artes podem ir para além disso, e a política pode ir para além disso, e a vida pode ir para além disso. Ir para além não significa destruir isso tudo, não significa fazer terra arrasada, né? Não significa defender o colapso a todo custo, jogar tudo no lixo, nada disso. Por quê? Porque há que haver também uma certa prudência, né? Até para se desfazer de uma certa indivíduo. É preciso uma certa prudência. Porque se pode lançar tudo de uma só vez, você pira. Né? E se precisa ver, tem uma arte da composição, da metamorfose, da abertura. Você pode abrir tudo. Assim como o ouvido, você não pode ouvir tudo. A gente ensurdece, tem que ter uma seleção. Né? Tem que poder dosar o quanto de novo cabe na sua vida. Pode ser tudo novo o tempo todo, a gente enlouquece e a gente também acaba desentendendo e não consegue pensar nada. Né? Então tem essa seleção, tem essa... Então é tudo mais complexo, ótimo que vocês me provocaram nesse sentido, porque não dá para jogar tudo para um plano de lá, ou ilimitado, porque não é isso. Eu falei ilimitado e ilimitado. Falei isso? Ou estou viajando para ele? Somos limite e ilimitado. Eu não falei sejamos ilimitados. Né? Então tem isso. E aí a dosagem, a negociação, os modos de atravessar a fronteira, voltar, isso tudo é a arte da vida. No começo, quando você estava falando do cristal, me veio assim, seria também uma questão de tempo, né? Tipo, de achar que ali é uma forma
qual que é o nosso tempo? A gente também não está falando do nosso tempo, né? Porque quanto tempo a gente dura de uma forma. É verdade, Mas, é verdade. às vezes a gente também está falando de uma coisa do tempo, né? Do tempo. Porque no cristal, talvez aquela transformação que está ali compacta, ela é tão possível de mutação quanto a nossa que também está ali. Sim, será que é vivo, não vivo? Mas eu fico me... Faz uma diferença brutal. O vivo e não vivo desse ponto de vista. Porque talvez o cristal, quando tiver um aquecimento a tal ponto que os humanos terão sumido desse planeta e tudo entrar nessa ebulição, aí o cristal se desmancha e talvez vire outra coisa. É o tempo do mundo, do universo, sei lá, e nosso é mais o que a gente tem, e eu acho que tem toda a razão em dizer que, bom, uma vez conquistada, mesmo numa artista, né? Um artista às vezes demora para engendrar um procedimento, uma forma, né? Agora, péssimo é quando o artista gruda naquela forma e se repete a vida toda, né? Ele fica aprisionado pela forma que ele inventou, não consegue sair dela. Ele vira um clichê. Quantos são assim? Né? E quantos são totalmente diferentes e conseguem se desapegar do que eles fizeram, inventaram, pensaram e com o risco, né, de perder o lugar que a gente tem. Exatamente. Essa pergunta que ele fez último me fez pensar nos povos ameríndios. Eles não têm isso, pelo menos não tinham o Estado para dar essa necessidade de individuação. Eles não têm o Estado, mas eles não têm o Estado e eles não têm o indivíduo na forma que nós temos. Mas eles têm mecanismos outros, digamos, tanto de reiteração quanto de devir. Tem um ritual. O ritual é uma repetição, mas ao mesmo tempo o ritual com o xamã pode ser uma experiência de devir, ou do que eu poderia chamar, assim, usando uma palavra que existe em português, mas a gente às vezes não usa, nunca usa, é uma experiência de outramento. Outrar. Né? Outrar é um verbo. Eu me torno outro do que eu mesmo. Né? Então, através de um ritual xamânico, há experiências de outramento, de visitação de outras dimensões, etc. Né? Algumas codificadas e outras muito menos codificadas. Então, não tem o Estado e não tem o indivíduo, mas tem uma certa permanência e uma certa impermanência, um certo limite e um certo ilimitado, mas são formas muito diferentes do que o nosso. Mas para além dos dispositivos, dos mecanismos, de onde que vem a necessidade, não sei, do quê? Desse movimento de limitar e não limitar? Eu vou assistir até essa parte. E se isso de repente tem a ver com o virtual também? Talvez isso tenha a ver. Posso aproveitar essa fala? Aproveita. Uma vez eu estava ouvindo os áudios que eu mandava, que a gente foi excelente ouvir de novo. Você falou de uma coisa que transcende a existência. Você falou, não, eu falei disso, esquece, não vou falar disso. Você falou da transcendência. Parece que o que precede a nossa necessidade de organização social, isso tem a ver nossa necessidade de se fixar e de criar uma sociedade que nos solidifica. Eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa que transcende a nossa existência. Eu não acredito que eu tenha dito transcende. Eu não acredito. Mas depois vocês podem mostrar o áudio na TV para ver se não foi você, né? Se fui eu estou preso. Eu me entrego à Polícia Federal amanhã. Eu não sou mais aquele eu.
já não sou Ah, mais. é verdade, pensar. Mas eu vou responder a pergunta de um outro jeito, olha só. Eu vou usar um segmento do Nietzsche para responder, tá? Porque o que o Nietzsche diz? A vida tem dois movimentos. Um que se vamos dizer assim, se garantir, né? Se proteger, poder fixar um território mínimo, né? Uma certa estabilidade, para poder, inclusive, prever controlar, etc. Então, esse é um movimento da vida. Mas tem um outro que esse primeiro é de conservação. Primeira coisa, a vida tende a conservar-se. Mas a vida tem um segundo movimento que é de se inventar. Inventar é o contrário de conservar, ou seja, é lançar uma direção nova, inaudita, que se desconhece onde é que ela vai dar. Então a gente precisa mas para poder inventar alguma coisa que é arriscado, você precisa ter um chão. Então tem esses dois movimentos. Se assegurar e se arriscar. Se assegurar e arriscar. E essa combinação que garante que, ao se inventar, não vai se morrer. Você tem um chão mínimo, uma base. Não sei se fica claro como são dois processos que parecem contraditórios, mas eles são complementares. Se cria um certo padrão, e a partir dali, é como assim, você cria um aeroporto para poder decolar. Não pode decolar se você não tem aeroporto. Né? Não dá para imaginar que sem um chão você alça voo. Então tem isso, são dois processos. Se você pensa de onde vem, talvez também a vida social tenha algo disso. Ao mesmo tempo se cria uma linguagem comum, um certo consenso, uma certa forma de organização que garante o mínimo da sobrevivência, mas no meio disso vai se inventando coisas, crenças, desejos, outras formas que inclusive negam essa forma, pensamentos que desafiam isso que já está conquistado, né? Então, como pensar essa dupla, é uma dupla direção, né? Então, você vê em volta, você vê um monte de gente que está assim, totalmente preso na sua conservação, né? Que não quer correr risco, não quer inventar moda, não quer reinventar a moda, deixa tudo como está que está bom, sabe o que? Até melhor, nos assegurar que isso vai continuar desse jeito. E sabe o que? Assim, se é uma pessoa assim mais medrosa, eu não vou assim, ficar andando pela rua, tantos assaltantes, riscos, não sei o quê. Vou ficar em casa, mais seguro, né? E em casa também pode acontecer coisas. Então você talvez não fique na cama. É mais seguro ainda, entendeu? E se eu no limite, eu vou ficar deitado na cama que não vai me acontecer nada. Ou seja, é a exacerbação do pensamento de autoconservação que faz com que a vida vire uma morte. Eu morro um pouco, um tanto, para não correr o risco de enfrentar tudo aquilo que, se eu estiver muito vivo, pode me acontecer. Né? E isso, você pega um autor chamado Canguilherme, que foi professor de Foucault, ele diz:
doença, o patológico, é exatamente isso. É essa exacerbação, essa restrição da vida à mera segurança, conservação. Isso é patológico. Por quê? Porque uma vida viva é como a da criança. Ela se põe em risco o tempo todo. Você sabe quando uma criança está doente? Quando ela não arrisca nada. Quando ela está saudável, ela está arriscando a própria vida. Então, definição do Canguilhem: saúde é pôr em risco a própria saúde. É genial. Se você põe em risco a sua saúde, você está saudável. Se você está num estado de absoluta conservação de si, exclusiva, você está morto. Está vivo, né? Está vivo ou morto. Zumbi, assim. Então, isso é patológico. Portanto, percebe como tem aí os dois movimentos? Não quer dizer, a gente não é como uma criança que se põe em risco o tempo todo. Mas algo da vitalidade, daquela vitalidade, de desafiar a forma já conquistada e presente, para poder arejar, ampliar, se reinventar, expandir, faz parte. Então são esses dois movimentos. Não sei se eu respondi. E com isso talvez a gente já possa ir encerrando, né? Ficamos aqui? Muito bem. Não esqueçam da Ilha do